Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se pôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se pôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Maravilhoso, Deus poderoso. A paz do Senhor a todos os ouvintes, amados e amada. Aqui quem vos fala é a missionária Leila. É um grande prazer estar novamente aqui com o nosso podcast A Voz do Reino. Eu vou pedir, antes da gente estar começando, para vocês irem lá no nosso Insta, no nosso YouTuber, A Voz do Reino. Sigam, dê seu like, dê sua curtida. Por quê? Porque nós precisamos alcançar lares, pessoas que necessitam de escutar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Segue lá, vem, A Voz do Reino. Aqui se encontra conosco o diácono Felipe. É um grande prazer, diácono, estar com o irmão. Amém. Seja bem-vindo. É um grande prazer mesmo, viu? Amém. O diácono Felipe, ele é da Igreja Missão do Parque 2. Ele é casado com a irmã Paula Beatriz. E tem um filho dele ali também que está acompanhando ele, né? É um prazer receber você aqui, tá bom? Pode se apresentar melhor. Amém. Queridos, é um prazer poder estar aqui juntamente com todos vocês, pessoal que está nos acompanhando aí através da live, da transmissão, tanto no YouTube, Instagram, Facebook. É um privilégio ser um porta-voz à sua vida, à sua casa, à sua família, e dizer que eu sinto muito honrado de poder estar aqui juntamente com vocês, Eduardo, irmã Leila. Deus abençoe a cada um do pessoal que está aqui juntamente conosco, participando deste podcast. Eu tenho uma expectativa muito grande daquilo que nós iremos ouvir, aprender, ser direcionado, né, por Deus, daquilo que já é proposto como tema, que em relação aos dons espirituais, mas que, de alguma forma, a gente pode até entender que é algo simples ou algo que deveria ser um dever de todos saber, pelo menos o mínimo ou o básico, né? Mas tem muita coisa que deve ser esclarecida,
né? Então nós temos essa função e esse desafio pela frente, mas desde já eu agradeço pela oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Quero mandar um abraço para minha esposa. Eu tenho quase certeza que ela não está nos acompanhando porque ela está trabalhando, né? Ela trabalha 12/36, então só amanhã por volta de 6h30, 7h que eu vou ver ela, mas eu trouxe aqui o meu filho, o Arthur, está aqui de vigia, de guarda, de protetor, está aqui de tudo, é o meu companheiro para todas as horas, né? Tanto para a diversão, mas também para as agendas que a gente sempre está junto. Então eu fico muito honrado e privilegiado de poder estar aqui com vocês. Deus abençoe desde já. Amém. Quem quiser encontrar o Giacomo, pode passar o seu Insta já para nós e depois... Sim. Eu tenho minhas redes sociais, tanto o Instagram como o próprio Facebook também, é Felipe Ribeiro. Tá? Assim conforme está na Bíblia, né? Minha mãe foi muito crente quando deu esse nome a mim. E o mais interessante é o que vem depois, que é o de Paula. Eu uso o Ribeiro para dar uma certa engajamento, né? Que é um pouquinho mais simples, mas o de Paula vem tanto para conquistar minha esposa, isso foi muito útil, né? Mas também porque meu pai, ele recém-convertido, escutava muito Oséias de Paula, e o primeiro filho ele deu esse nome, de Oséias de Paula, e para não ficar feio nos demais, a gente acabou acompanhando e adotando obrigatoriamente esse nome. Mas, né, ainda continua a parte, né, cristã da minha mãe de manter o Felipe conforme está na Bíblia. Então é Felipe Ribeiro, tanto Facebook como o Instagram também. Tem um pequeno canalzinho no YouTube, que de vez em quando a gente coloca alguma coisinha lá. Também, se quiser seguir, se inscrever lá também, será muito bem-vindo partilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e também tem nos usado como instrumento para a vida de pessoas aí. Amém, é um prazer. Estamos aqui também com o evangelista Eduardo. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui para falarmos do reino, da voz do Senhor, da voz do reino, né? Para falarmos do Senhor. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a vida de cada um que está aí nos assistindo. Tenho certeza que o Senhor vai abrir o leque sobre o seu entendimento. Vi que o Felipe está aqui babando azeite, babando óleo. Aleluia. Pastor Samuel, que é um grande amigo, nos indicou o Felipe, falou assim: leva lá que é um menino de Deus, cheio de azeite. Ele está até me mandando mensagem aqui, o pastor Samuel. Está lá nos acompanhando. Um grande abraço, meu amigo, Deus abençoe, viu? Um grande abraço, meu irmão. Ele foi esse dia pregar na igreja lá nossa. Aí ele falou: rapaz, deixei uns meninos já preparados lá e vim aqui cultuar com vocês. Eu não costumo sair não, mas eu vim aqui cultuar com vocês. Rapaz, o céu ficou baixinho. O homem é usado por Deus. Felipe, fique à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar poderosamente. Amém. Aqui. Tenho certeza que Deus vai te usar grandemente como um canal de bênção em nossas vidas aqui, tá bom? A Bíblia, em 1 Coríntios 13, ela nos fala sobre dons. Eu vou estar lendo para vocês. Quem quiser acompanhar aí, pode pegar a sua Bíblia, pode anotar também para depois ler. 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, o maior deles é o amor. A Bíblia aqui, ela está nos falando. Qualquer coisa que vocês tiverem em dúvida, olhem a Bíblia. Leiam a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é tão atualizada, foi escrita há milhares de anos atrás. Mas olhem na Bíblia, tudo que for falar a respeito de dons. Nós tivemos aqui sobre escatologia nos episódios passados. Foi bênção. Para vocês terem uma ideia, está alcançando muitas almas. Mas tudo que vocês tiverem dúvida, recorram à Bíblia. A Bíblia é um suporte. A Bíblia, se você quiser conversar, né, Giacomo, com um amigo, o maior amigo foi o Jesus Cristo que deixou a Bíblia, né, para nós. Exatamente. Consulte a Bíblia, ali tem palavras de amor. E aqui Paulo, né? Paulo fala assim: não adianta você ter fé
se você não tiver amor. Fala também que entre a fé e a esperança, o amor é o maior. E é com esse tema, dons espirituais, que eu vou lançar a primeira pergunta, passar a bola para o Diácono Felipe. Diácono Felipe, o que são dons espirituais e para que servem? Dons espirituais, queridos, é aquilo que nós temos, como a missionária já começou falando, em relação à profundidade das Escrituras. Não existe outro lugar para nós tirarmos dúvidas e ter certeza daquilo que nós cremos, se não for a palavra do Senhor. Dons espirituais, a gente encontra uma base mais aprofundada no capítulo antes, que é no capítulo 12 de 1 Coríntios, que ele vai falar sobre a diversidade dos dons, ou quais são esses dons. E nós aprendemos, de acordo com aquilo que Paulo escreve, que dons é uma capacidade concedida a nós, né, como membros de um corpo, que é o corpo de Cristo, corpo da igreja, para que nós possamos então desempenhar tarefas, desempenhar funções que na verdade são de alguma forma, que há uma necessidade na igreja. Então os dons espirituais são concedidos a nós para que nós possamos suprir uma certa necessidade naquilo que há no âmbito da igreja ou também aonde que nós estamos inseridos. Então, de fato, é algo que vem até nós através do Espírito Santo de Deus. O irmão Eduardo já tem alguma pergunta para estar fazendo? Vocês que estão aí do outro lado, se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar, que o irmão Eduardo vai estar lendo aqui, vai estar nos repassando para o Diácono Felipe estar trocando isso com a gente. Eu tenho uma pergunta. A pergunta seria: qual a diferença dos dons espirituais para os dons vocacionais? Bom, a gente entende que a vocação, pelo menos aquilo que eu entendi ao longo da minha jornada de fé, que ela tem uma certa prioridade em relação àquilo que nós também entendemos como chamado. E aí vem, por que eu estou falando isso? Porque é necessário a gente também acrescentar para ficar melhor a nossa esclarecimento da nossa dúvida. Quando nós falamos de vocação, a gente também precisa falar de chamado. E aí, o que nós entendemos primeiro em relação à vocação? A vocação é aquilo que nós desempenhamos, pelo menos por uma boa parte da nossa vida. E aí, o chamado é aquilo que nós desempenhamos, pelo menos por uma curta passagem da vida. Um exemplo muito claro, usar aqui até a figura do pastor Samuel. Né? O pastor Samuel, ele tem a vocação de pastoral. Né? Tem essa vocação que o Senhor lhe deu. Mas também ele desempenha um chamado que é a pregação. Então, se ele parar de pregar, ele vai continuar sendo pastor. Mas se ele parar de ser pastor, ele não vai parar de trazer de ser um pregador. Então, o chamado, de fato, vai acompanhar a vocação dele. Então, os dons, né, que a gente entende como vocacionais se refere a talento, a aptidões, aquilo que nós desempenhamos, né, que seria a capacitação que Deus nos concede para cumprir a vocação espiritual. Então, por exemplo, a vocação, ela está muito ligada em relação à liderança, à administração, à música, à própria comunicação. Então, tudo isso está ligado à vocação. Então, como eu exerço a vocação se não houver o Espírito Santo por dentro disso? Tudo isso que nós falamos aqui, liderança, administração, tudo aquilo que envolve o nosso afazer, as nossas tarefas, de fato está relacionado ao reino e à igreja do Senhor. O que nós vamos fazer fora da igreja é óbvio que não tem cabimento de dizer que provém do Espírito, né? Tem pessoas que administram muito bem, tem pessoas que lideram muito bem, mas não lideram aquilo que envolve o reino. Então, seria basicamente isso. Tudo isso que vem em relação à vocação
serve de fato para poder beneficiar a igreja do Senhor. Um exemplo que a gente pode até usar é o texto de Êxodo, no capítulo 31, quando o Senhor capacita Bezalel para poder construir o tabernáculo. Então, essa era a vocação dele. O Senhor deu uma vocação, fez com que ele fosse desafiado para poder construir, mas o Senhor também o sustentou, capacitou, deu orientações. Então, seria mais ou menos isso aí. Amém. É interessante, né, irmão Eduardo? Me corrija se eu estiver errada. O interessante é que Paulo, quando ele falou sobre dons, ele foi advertir aquele povo de Coríntio, né? Porque aquele povo, eles estavam praticamente corrompidos. Uhum. Então, como Paulo foi falar sobre os dons para usar, para quê? Para correção. E hoje em dia, o que nós mais vemos é igrejas abertas. Deus usa, Deus está usando, Deus está falando na casa, mas infelizmente, pessoas que vão na igreja com práticas de outroras, o que acontecia, né? Vão para ouvir uma profecia, às vezes até mesmo pelo um desespero, né? E acaba se perdendo. E isso é muito, sabe, interessante, porque Paulo advertia isso, né? Quais são os dons espirituais, Diácono? Os dons espirituais, aquilo que nós temos, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 8, 9 e 10, né? Que ele vai falar sobre... A uns é dada a palavra de sabedoria, a outros a palavra do conhecimento, até mesmo, inclusive, a própria fé. A fé, de fato, é um dom do Espírito. Então, às vezes, a fé é algo que me intriga bastante, porque a gente fala, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé. Tá, mas também é um dom concedido pelo Espírito Santo para nós. Né? Então, a fé também é um dom do Espírito Santo, a dons de cura, operações de maravilha, de profecia. Na verdade, há muita divergência nessa questão também do termo profecia, né? Mas vamos esticar um pouquinho, talvez, mais tarde. E aí também o dom de discernimento do Espírito, né? A variedade de línguas, interpretação de línguas também. Esses são os 9 dons que Paulo classifica aqui, que nós temos aí como dons espirituais para nós, né? Amém. Esse assunto é polêmico. Isso aí é bom. Não, Rafael? Isso é uma coisa boa. Esse assunto é interessante. Abrangendo isso que já foi falado, questão de dons espirituais, eu posso classificar os dons em quantas partes? Só os dons espirituais ou não? Existem outros tipos de dons? Não, há sim uma série de dons, né, que de fato todos eles são concedidos pelo Espírito Santo, mas o que nós classificamos exatamente por dons espirituais é aquilo que eu acabei de falar. Mas também a gente classifica ele em 3 grupos, que são os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. E aí cada um tem o seu porquê, a sua existência, a sua necessidade, para que é concedido ou para quem é concedido, né? Tem o seu propósito específico. Então são esses dons que a gente classifica como os 3 tipos de dons, né? Os dons de serviço, os dons espirituais, falando já numa ordem que nós temos de fato. Temos a base bíblica, né, para poder explicar, não vem nada do além, né? Mas numa ordem tem os dons de serviço, os dons espirituais e também os dons ministeriais. Esses dons de serviço seriam os dons naturais? Não necessariamente. Eu acredito que não necessariamente. Eu gosto muito de ler Bíblia, irmão. Não sei se a galera que está nos acompanhando, eles vão pro chat ou por alguma outra coisa aí procurar a informação, mas, por exemplo, Romanos no capítulo 12, por isso que eu falei que primeiro vem os dons de serviço, é onde que a gente tem aí como em relação aos dons que vêm pela ordem, né? Então, primeiro ele está falando sobre dons de serviço, que é Romanos 12,
o versículo 6, 7 e 8, que ele fala: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Então, os dons de serviço, ele de fato é concedido a nós através do Espírito Santo, conforme o texto do versículo 6 fala, segundo a graça que nos é dada. Todos eles são mediante a graça de Cristo. Óbvio que nós não somos merecedores de absolutamente nada daquilo que vem de Deus, tudo é graça, mas esses dons aqui em específico, por mais que é concedido pelo Espírito Santo, eles vêm acompanhados de alguma coisa. Então, ou seja, não é algo direto do Espírito, ou seja, é 100% do Espírito. Querendo ou não, tudo é dependência de Deus e do Espírito, mas tem coisas que, principalmente os dons de serviço, cabe a nós também fazer alguma coisa. Que nem ele fala, ó, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, se ele me deu, em relação aos dons de serviço, a profecia, então que eu exerça isso mediante a fé. Então, se há a questão do ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, a gente hoje tem muita coisa que a gente vê por aí, que a galera gosta muito de ensinar, gosta muito de dar palpite, opinar nas coisas, os achismos, Instagram, rede social tá cheia dessas coisas aí. Mas também há uma necessidade de se dedicar àquilo que faz. Aí entra também aquela questão da vocação. Porque se eu entendi que eu sou vocacionado, seja para ensinar, seja para ministrar, a ministração não é somente na palavra, na pregação, é no louvor. Então, tudo que envolve uma conexão entre a igreja, as pessoas que estão me ouvindo, para se conectar com Deus, isso também envolve a ministração. Então, tudo isso dado a nós por meio da graça, mas a necessidade de uma dedicação. Então, se eu entendi que o meu ministério, a minha vocação é ensinar, eu preciso me dedicar àquilo. Eu não posso ter preguiça. Buscar. Eu não posso... A gente olha assim, não, um pregador, o cara prega pra caramba e tal, mas o cara não lê um livro na semana, no mês, no ano, né? E muito menos uma Bíblia. É isso que eu ia falar agora. Eu falei, falar livro. A Bíblia, a própria Bíblia, ele não lê. A gente fala assim, não, mas a Bíblia é algo simples. Não, de fato, é algo muito importante, é a nossa principal ferramenta, mas é lógico que a gente vai obter outras coisas, né? Não fontes, nada fora da Bíblia, é óbvio, né? Tudo com o mesmo foco, propósito, mas também para acrescentar informações a nós, para transmitir para a igreja. Então, de fato, os dons de serviço são esses. É concedido a nós, né? Através do Espírito Santo, mas também há uma necessidade de uma dedicação a mais. Eu até anotei algo aqui que é interessante. Ó, se posso exercer tal dom com eficiência, só posso exercer tal dom com eficiência se me dedicar na mesma medida. Nossa, então, eu só vou ensinar com profundidade se eu me dedico com profundidade. Aí vem, o Eduardo, eu sei que você gosta de estudar, é noite sem dormir, é ficar preocupado, é não conseguir aquele negócio todo, aquela batida de coração, a gente aquela vai... entrega mesmo, né? Exatamente. E aí também não apenas o conteúdo que a gente pode classificar literário, mas também da oração. Então, como estamos tratando da Bíblia, a gente não tem hora que você procura num livro, num comentário, num dicionário, até no chat mesmo você vai lá e procurar, mas tem coisa que não vem. Aí, de fato, há uma necessidade, sim. Antes, lógico, tudo que a gente for fazer para o Senhor é uma necessidade de oração, mas você ora de uma forma mais profunda. Senhor, está aqui esse texto, não consigo entender, me ajude, me ilumine, esclareça isso para mim. E aí, de fato, Deus vai esclarecer de alguma forma para que nós possamos entender melhor aquilo que nós estamos estudando. Tem um grande professor meu que ele dizia assim, ó, existe 3 formas de você ministrar a palavra de Deus. A primeira, que você faz por estudo, você busca, lê livros, que nem foi dito. A segunda é de herança, você aprende ali com seus pastores, os liderados, nas pregações, na escola bíblica dominical, né? Você aprende, alguém fala para você, você vai aprender com aquilo, né? E a terceira, que é mais precisa e necessita, né, em todas as pregações, é a revelada,
que você ora, busca, o Espírito Santo te revela. Você não acha em Google, você não acha em livros, você não acha em documentários, você não vê ninguém falando daquilo que o Espírito Santo de Deus te revela. É basicamente isso que o Felipe estava dizendo agora, né? Às vezes você busca em livros, em documentários, você busca em chats, você busca em vários outros lugares, sendo, às vezes parece que o céu está fechado, está de bronze, né? Deus não fala com a gente, né? Deus não fala, Deus, parece que você não acha a resposta ali. Aí você clama a Deus por aquilo e Deus te revela no profundo. É bênção, irmão, né? É coisa maravilhosa demais quando eu fico doidinho. Eu tenho meu cantinho, já passa, tá rapidinho. Eu gosto de falar, irmão. Se deixar. Pode falar. Eu tenho meu cantinho de estudo. Lá tenho meus livrinhos, as coisinhas assim. Não tem tanta coisa assim que nem o Felipe, pode ter certeza. Mas eu tenho meu cantinho lá e tal, que eu estudo, gosto de ficar ali no meu cantinho, principalmente quando vou pregar. E aí quando o Espírito Santo de Deus toma ali, eu naquele cantinho, começa a revelar uns negócios pra mim, rapaz, não tem como, eu não aguento, eu levanto a cadeira, vou lá, eu tenho que ir, rapaz, eu começo o culto pregando pra minha esposa dentro de casa, e ela vai ver isso aí, o outro tá vendo, ela vai confirmar isso, eu começo o culto dentro de casa, já pregando para ela dentro de casa, é bênção, irmão, quando o Espírito Santo te pega. Acho que isso aí é algo que todos nós temos, né? Às vezes você recebe algo ali que tava ali todo o tempo, mas você lê 1, 2, 20 vezes, não percebe. Mas quando você aprofunda e quer realmente entender, pede orientação pro Senhor, aí você, poxa, realmente eu não percebia isso, aí a gente faz isso aí. O Arthur às vezes fica lá em casa olhando o que tá acontecendo, porque a gente ficou assim, como a minha mãe mesmo falava, a gente ficou besta, porque você viu uma coisa que não tava ali. Passar, e aí você comenta, fala com a esposa, fala com o filho, e aí aquele movimento todo por conta disso que o Senhor de fato revelou ao nosso coração. É muito bom. A própria Bíblia fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Isso. É falta do quê? Da busca. Diácono Felipe, para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais, a gente eu acho que não sei se na primeira pergunta a gente conseguiu responder, mas ele serve para que a gente desempenhe, né, certas funções para edificação da igreja e beneficiar a igreja também. E os dons, ele tem uma finalidade, um propósito que não é só beneficiar a igreja. Tem também o propósito de glorificar a Deus. Aleluia. E aí a gente olha assim, tá, mas o camarada tá lá com o dom de curar, ele cura todo mundo, mas aí essa cura, a adoração que ele vem depois dessa cura vem para quem? É para Deus ou é para ele mesmo? Né? Ou qualquer outro dom que a gente falou de 9 aqui, ainda tem aquela questão dos 3 que classifica, né, também ainda. Para que ele está usando esse benefício que o Espírito Santo deu para ele? Então, de fato, é para beneficiar a igreja e é lógico que também para glorificar a Deus. Esse eu acho que é o propósito primário dos dons concedidos a nós, né? Amém. Por que podemos dividir os dons em grupo? Esse aqui já foi falado. Só que eu queria só fazer uma perguntinha a mais referente disso. Dom de revelação. Qual é a busca contínua que o dom de revelação tem? Sabe por que eu vou bater nessa tecla? Porque o dom de revelação nos retrata sobre conhecimento e sabedoria. Embora muito, muito mesmo, a igreja hoje em dia, tem igreja, né, irmão Eduardo, que falha nisso. Dá cursos, vários cursos que dá, e os irmãos, não é nem a igreja, eu vou me corrigir aqui, não é nem a igreja, são nós irmãos que pecamos nisso, entendeu? Foi dividido em 3 etapas, para quê? Para facilitar ou por algum motivo específico? Tá, no caso, a gente vai falar sobre os grupos dos dons ou só da questão da revelação? Não, dos grupos em questão, tá. Entendeu? Pode explanar do jeito Mas o que você quer saber mais é o da revelação. Da revelação.
missionário Eduardo, acho que revelação hoje, eu pelo menos não entendo como se fosse um dom, mas eu acho que é mais uma em alguns casos, não generalizando, mas é uma arte que a pessoa tem de obter alguma coisa. Então, hoje em dia, com rede social, é muito simples. Aí, a pessoa foi convidada para estar em tal igreja, ela tem acesso ao Facebook da igreja, a pessoa que está ali, não estou ensinando ninguém a revelar, mas é algo que é comum, né? que também isso acontece, está lá, a pessoa gosta de dispor a vida, tudo mais, e segue uma igreja, curte tudo, e aquela pessoa está bem ativa no perfil da igreja. Então, o camarada que entende que ele quer essa questão para ele, para se autopromover, ele vai por esses meios. Mas eu particularmente entendo essa questão da revelação da seguinte maneira. Eu acho que hoje em dia a gente não tem nenhuma barreira que nos impeça de conectar com Deus, em hipótese alguma. A não ser que a pessoa vive num mar de pecado, numa vida bem iníqua, e aí de fato consegue então se distanciar de Deus, e é necessário uma busca mais contínua. Mas eu acho que nada nos separa de falar com Deus e de Deus falar com a gente. Então a gente tem esse contato direto com Deus, nada separa. E aí a gente entende assim, tá, eu vou numa tal igreja porque eu preciso ouvir Deus falar comigo através de certa pessoa. Eu preciso que Deus revele algo para mim. Aí muitas das vezes revela nome, na maioria das vezes o documento. O documento eu acho que qualquer um consegue buscar a revelação, né? Poupa Tempo pelo menos faz isso pra gente, né? Então é fácil a gente saber daquilo, né? É prova de Deus. Não, meu irmão, né? Enfim, então assim, eu pelo menos entendo que a gente não tem nenhuma barreira, nada nos impede de comunicar com Deus. Se a gente não tem barreira nenhuma, é óbvio que o Criador não vai ser impedido de comunicar com a criatura. Então essa questão da revelação, eu acredito que ela existe pelo menos em 3 estágios. A primeira, Deus, ele de alguma forma quer trazer algo para o evangelista Eduardo. E aí, na sua oração, Deus automaticamente pode revelar alguma coisa para ele. Vem no coração, aquilo queima, ele já entendeu que é a voz de Deus, tá? Só que nesse primeiro estágio, ele entendeu que ele ainda não entendeu que Deus precisa falar com ele. Aquilo está queimando no coração, mas de alguma maneira a nossa mente humana fala assim, não é Deus, é coisa da minha cabeça. Não é Deus, é coisa da minha cabeça, tá? Aí vem o segundo estágio, é onde que Deus de alguma maneira se revela a nós, seja de uma situação, seja de um cenário, alguma coisa. Mesmo assim, a gente não consegue entender que de fato é Deus que está falando conosco. E ainda às vezes eu falo assim, quando levanta um profeta, coloca o dedo na nossa cara, fala assim, diz o Senhor, às vezes não é nem algo alegre ou uma manifestação positiva, mas uma manifestação negativa, não por parte do profeta, mas a nós. Porque em todos os meios que o Senhor achou para poder se comunicar conosco, o nosso coração ficou trancado. E aí é onde que Deus precisa levantar alguém com mais intimidade. Então é um tapa na cara de Deus para com a gente, falando assim, eu tentei de todas as vezes se comunicar contigo, mas você não ouviu, não teve intimidade suficiente, então eu precisei levantar alguém que foi sensível à minha voz. E aí a gente entende isso que de fato é Deus tentando falar com a gente, e Ele vai usar alguém. Então assim, eu acredito sim, como bom pentecostal assembleano, que há de fato essa manifestação do Espírito em relação à revelação, aquilo que Deus precisa tratar com a gente, aos propósitos do Senhor que precisa ser esclarecido para nós, mas também, infelizmente, em nosso meio, assim, na igreja em geral, tem muita gente que, querendo ou não, dá uma certa picaretagem naquilo que vem do Senhor. Uma escapadinha do que provém da palavra. Exatamente. Né? E aí, por que tem os falsos profetas? Porque tem quem financie. Então, a igreja, por exemplo, eu sou superintendente de escola bíblica dominical. Irmão, eu sou apaixonado pela escola dominical, por teologia, por tudo aquilo que envolve a palavra. E às vezes você está lá numa dificuldade de envolver pessoas, de comunicar às pessoas a palavra do Senhor de uma forma sistemática, não para explanar o conhecimento, isso não vem de nós, mas para explicar aquilo que realmente a Bíblia quer dizer. E aí, eu não tenho, graças a Deus, esse problema na minha igreja, mas tem todas as igrejas hoje em dia, pelo menos as mais tradicionais, ou também as Assembleias de Deus, têm a sua porta aberta nos domingos pela manhã.
É simples. É você acordar domingo de manhã, não é nem tão tarde, né? Às 9 horas, vai lá, mesmo que chegue uns minutinhos atrasado, vai lá e aprende da palavra. Mas tem muitos que não preferem, eles preferem correr na facilidade, que é as revelações. E aí é onde que a gente nega tudo aquilo que está na palavra para correr atrás de qualquer outra revelação que agrade o nosso coração. E o que mais chama a atenção é que, às vezes, as revelações, elas muitas das vezes não vêm acompanhada com um propósito divino, ela vem acompanhada com uma bênção. Então, eu, como um bom cristão, firmado, enraizado na fé que o Senhor depositou no meu coração, eu não posso mudar a minha maneira, o meu caráter, a minha personalidade por alguma promessa que eu ouvi de alguém. Então, se eu tenho carro hoje, ou não terei amanhã, ou se eu não tenho hoje e vou ter amanhã, isso não pode mudar o meu caráter, a minha personalidade perante Deus. Então, ou seja, a promessa que vem, ou a profecia que vem, né, a revelação que vem após uma promessa de algo material, não poderia ser tão relevante como a Bíblia Sagrada. Ela não poderia tomar o lugar da palavra. Então, a palavra, de fato, é algo revelado, é algo que o Senhor já entregou no nosso coração, que é para nós uma estrutura para nós percorrer a nossa jornada de fé. Então, os desafios da vida eu não vou conseguir enfrentar com uma revelação de promessa de coisas materiais, mas com a palavra no meu coração, de fato, eu vou conseguir suportar. Então, o vento vem, as dificuldades vêm, o desafio vem. O que me fortalece é aquilo que eu já aprendi na palavra do Senhor. Então, a palavra é a única que nos fortalece. Aleluia. Antes de eu passar uma pergunta aqui para o Eduardo, já pegando esse gancho, por que o estudo dos dons é importante? Para que a gente tenha um maior esclarecimento possível sobre aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer. Gente, não tem a coisa mais maravilhosa nesse mundo do que a gente conhecer aquilo que a gente crê. Às vezes a gente fala assim, eu conheço Deus, ou pelo menos eu amo a Deus. Tá, mas como que você ama, como que você conhece aquilo que você não tem relacionamento? E aí eu vivo do poder, eu vivo das manifestações, dos êxtases espirituais, mas a gente vive só disso. Tá, mas e aí? Eu não sei se você, acho que a gente já ouviu, tá, o pregador foi lá, pregou, foi uma bênção, tal, não sei o quê. Tá, mas e aí? Qual foi a palavra? Eu aprendi, não sei se ele está ouvindo, mas eu aprendi com o pastor, eu aprendi isso aqui com o pastor Oséias Santana. Ele falava assim: toda pregação precisa ensinar alguma coisa. Irmão, se você não aprender nada na mensagem, não teve validade. Você precisa aprender alguma coisa. E aí, por isso que é importante a gente estudar e aprender cada vez mais. Inclusive, tudo que a gente estuda em relação à palavra, a gente nunca se forma, tá? Você pode ser doutorado, PhD, o que for, mas você nunca se formou. A gente vai ser um contínuo estudante, então nunca vai saber de tudo. Nunca sabe de tudo. Não sei, você sabe muito bem disso, que quanto mais a gente se aprofunda na Bíblia, realmente é literal, quanto mais profunda a gente chega na palavra, mais profunda também a gente chega na nossa humildade. Tem gente que aprende que tá daquele jeito, dá assim, né? Porque não é desse jeito que funciona. Então é importante para que nós tenhamos um maior esclarecimento daquilo que o Espírito Santo é capaz. E a gente só consegue saber, pelo menos o mínimo da capacidade do Espírito Santo é através da palavra e através daquilo que o Senhor nos deixou para nós através da Bíblia, né? Por isso que é importante a gente aprender mais e mais da palavra, do Espírito de Deus, de Jesus, de tudo aquilo que a palavra nos dá o direito de saber. Amém. Você que está nos vendo, volte lá, dá uma curtida, porque segue a gente, porque a gente precisa alcançar lares. Aqui está um tema bem forte mesmo, porque a palavra de Deus, ela é forte. A partir do momento que eu e você temos conhecimento e nos aprofundamos, ninguém mais engana a gente. Ninguém mais engana a gente. Então, o nosso pod, a voz do reino, nós temos no YouTube e também temos no Insta. Segue a gente lá para nos ajudar a estar compartilhando, para ser cada vez mais veiculada a palavra do Rei Jesus. Amém? Irmão Eduardo. Tem uns irmãos que estão nos acompanhando. Leonardo Passos, Deus abençoe sua vida. Michele Campos, Daniel, José. Minha esposa também está acompanhando lá. Ela está lá em Recife, mas ela está acompanhando.
Voz do Reino. Ela fez uma pergunta que é a mesma pergunta da Sabrina Melo. Isso? Não. Sabrina Manoeli. Isso, Sabrina Manoeli. As duas fez a mesma pergunta. Aí a pergunta para você, Diácono Felipe, é: como saber qual dom Deus me concedeu? Ou como saber qual é o meu dom? Eu acho que como que a gente consegue ter essa clareza daquilo que o Senhor entregou é através da própria manifestação dele na minha vida. Eu acho que assim, de uma forma bem simples, mas eu acredito que a gente vai conseguir compreender, mas através, de fato, da atuação dele na nossa vida. Então, vamos usar aqui a questão, por exemplo, da cura, por exemplo. É lógico que tudo que nós fazemos, ou tudo aquilo que é dado a nós por Deus, a gente vai usar não quando a gente quer, mas quando o Senhor ele permite que a gente use. Então, de fato, quem tem algum dom espiritual, a manifestação do Espírito na vida, ele não tem nenhuma abertura no seu coração para a soberba, porque o Senhor não vai permitir aquilo. Não é aquela pessoa, não, eu tenho costume de orar e curar, e aí, então, eu vou atender os pedidos, tal, não sei o quê. Não, você não é um médico, querido, você é alguém, um instrumento de Deus. Então, calma. Então, tudo aquilo que, de fato, a gente, em oração, fidelidade, num temor ao Senhor, numa submissão a Deus, a gente, com alguma sequência, a gente exerce aquilo que está envolvido nos dons, eu acredito que é a partir desse momento que a gente entende que esse dom pertence a mim. E aí, pertence a mim, entre aspas, né? É aquilo que o Senhor, né, concedeu a mim naquele momento. Então, eu orei, o Senhor curou. Daqui a um tempo eu orei, o Senhor curou. Então acho que a partir daí que eu consigo entender que é assim que o Espírito Santo entrega a nós, ou pelo menos entender que esse dom seria... eu fui o alvo desse dom, né? Então acredito que, inclusive, a Sabrina, acho que é Sabrina Micaele, né? Ela é esposa do Maxwell. O Maxwell é um grande amigo meu. Ele gosta de ficar muito com a cara feia, né? Eu sempre brinco com ele, mas mandar um abraço para você aí, tá bom, querido? Deus abençoe. Quem tem dons já é salvo? Essa pergunta. Olha, não. Eu acredito que não, tá? Então, eu acho que assim, a salvação ela é individual de cada um, mas quem tem dons, de fato, ele não é considerado um salvo absoluto. Por quê? Porque os dons do Espírito, eles são uma manifestação da graça e do poder de Deus, mas não substitui uma vida de fé, de arrependimento, de perseverança em Cristo. Então, por exemplo, tem um texto, gente, que vem à cabeça agora, que é o texto de Mateus. Eu acho que o próprio texto ele vai responder muito bem em relação a isso. Mateus, no capítulo 7, no versículo... O capítulo 7 inteiro é tremendo, mas o versículo 22... Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Então, profetizar está no grupo dos dons, né? Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas, e lhes direis abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que vós que praticais a iniquidade. Então, quem tem algum tipo de dom, seja ele até incluso naqueles 3 grupos que nós falamos, de serviço, de ministério, até mesmo do Espírito Santo, esses, de fato, não têm a salvação garantida só porque exerce algum dom ou só porque faz alguma coisa na igreja. Então, todo aquele que pratica iniquidade, de fato, não será salvo, mas mesmo exercendo algum tipo de dom. E um texto que acrescenta é o de 1 Coríntios, no capítulo 13, e o versículo 1 e 3, que ele vai falar sobre o amor, né? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, no versículo 3, para sustento dos pobres, e ainda não entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, fala sobre que quem exerce os dons, mas carece de amor. E aí é onde que ele entra, que o amor é a característica de uma vida cristã. Então, se a pessoa exerce um dom, mas
carece de amor, que é a característica de uma vida cristã, de nada vai aproveitar o dom que ele está fazendo. Então, a evidência principal da vida espiritual, de fato, não é o dom em si, mas é o fruto do Espírito. Então, se nós exercemos qualquer tipo de dom, mas não temos uma vida piedosa, não temos uma vida de santificação, de santidade, de fato, nós não alcançaremos a nossa salvação. Né? Tem uma pergunta para você aqui. Pronto. Pergunta do pastor Samuel Souza. É ele aí. Você ama seu pastor? Pastor Samuel é uma figura, cara. Pastor, eu te amo. Por isso que eu tava rindo aqui. Eu te amo em Cristo Jesus, tá bom? Não é puxar saquismo, não. Você, pastor Samuel, a gente... não sei se eu posso dizer que a gente cresceu junto, mas eu conheço o pastor Samuel há muito tempo. Há muito tempo. Desde muito pequeno, ele fala que eu era muito bagunceiro na igreja. De fato, eu era mesmo. Ele é uma testemunha das bagunças que a gente fazia. Então, desde o tamanho do meu menino, o pastor Samuel me conhece. E aí a gente começou a caminhar junto, né? Pastor, inclusive, uma das maiores agendas que eu tive na minha época, né, de pregador, foi concedida pelo pastor Samuel. Ele me indicava nos lugares. Ele tinha muita coragem, muita fé, né? Mas ele sempre Deus honrou a vida dele, eu sempre procuro honrar. Hoje a gente congrega junto. Eu tenho um prazer e um privilégio de poder servir a Deus, de caminhar junto com ele, tanto com ele como a família, a pastora Jaque também. A pastora Jaque, irmãos, ela prega de um jeito que a gente fica sentado ouvindo. Se for 3, 4 horas ela pregando, a gente fica sentado, parece que foi minutos, né? Manda um abraço para ele e toda a sua família, inclusive o pastor Samuel, meu padrinho de casamento. E aí, né, a gente fica mais honrado ainda. Então, teve um dia que ele falou assim para mim: e quando eu for puxar a sua orelha, eu vou puxar a sua orelha de 3 jeitos: por ser padrinho de casamento, por ser amigo e por ser pastor. Eu falei, pronto, então eu tô perdido. Eu acho que não vai ser nem pelo trono de Cristo que eu vou passar, vai ser pelo trono do pastor Samuel. Mas é uma benção, né? Eu fico feliz de poder ter ele aí assistindo a gente. Um abraço, querido. E amanhã tem escola bíblica dominical, viu, Vasco? Tem mais uma pergunta para você aqui. Qual o maior dom? Eu responderia essa pergunta da seguinte forma. A gente pode, de fato, entender que o maior dom, através da Bíblia, é o amor. Né? Então, esse é algo que não tem aqui na lista dos 9 dons, mas ele é acrescentado também, tanto pelo apóstolo Paulo como pelo próprio Cristo. Ele, de fato, é o maior dom. Como eu acabei de falar em relação à salvação, nós poderíamos ter qualquer outra coisa para exercer, mas sem o amor isso nada seria válido. Mas a gente poderia também, de um outro modelo, mas numa visão um pouco mais humanizada também, em falar que o maior dom é aquilo que seria basicamente uma resposta mais pessoal de cada um por aquilo que está vivendo, pela maneira que está vivendo, ou pelos desafios que enfrentam, ou por onde ele está inserido, o cenário que ele está inserido. Mas para mim é óbvio que a Bíblia não tem discussão, mas se fosse responder assim de uma maneira bem pessoal, eu acrescentaria que o maior dom seria o discernimento de espírito e também o da fé. Sem fé a gente não consegue agradar a Deus, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Nem ser salvo a gente consegue sem a nossa fé, né? Sem a fé que é dada através do Espírito Santo. E também o discernimento espiritual. Irmão, não quer dizer que você precisa esquecer os outros dons, mas busque por discernimento espiritual. A igreja brasileira, ela precisa do discernimento espiritual. Tem muita gente ruim que sobe dos nossos púlpitos para manifestar doutrina de demônios, que a gente está obscuro aos nossos olhos, porque a gente não tem um discernimento espiritual. Então, antes de pedir qualquer coisa, peça: Senhor, conceda a mim, porque é uma necessidade, não apenas numa região, num cenário, mas em todo o âmbito da igreja, o discernimento espiritual é uma necessidade. Então, para mim, se fosse acrescentar de uma forma bem pessoal, seria a fé e também o discernimento espiritual. Mas o amor, a Bíblia fala que é o maior dom. É o maior. Né? Eu até falei sobre isso na escola bíblica esses dias. Referente a esse ponto, meu ponto de vista de ver isso, eu acredito que o dom de discernimento de espírito
não é mais que uma obrigação de todo cristão. Não sei se eu estou sendo radical em dizer isso, mas meu ponto de vista, o dom de discernimento de espírito é obrigação de todo cristão, né? Porque até Satanás ele se transforma em anjo de luz para confundir a muitos, né? Então, você tendo dom de espírito, você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Até como o Felipe acabou de dizer, tem muitos que estão subindo nos altares com doutrinas de demônios, né? E isso aí acaba prejudicando muitas pessoas, né? Confundindo muitos cristãos. Tem um abraço para você aqui. Paula Beatriz disse: Deus te abençoe, meu amor. Meu marido, trabalhando e assistindo. Tá vendo aí? Vou pagar um lanche para amanhã quem vai fazer o almoço sou eu, viu? Ela sabe que eu cozinho muito bem. Tem mais uma pergunta? Eu devo buscar pelos dons ou ele vem de Deus? Na verdade, as duas maneiras estão corretas. Tanto por vir de Deus, mas também como buscar. Por exemplo, no texto que nós usamos aqui como base, que é 1 Coríntios 12, o versículo 11 fala: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, ou seja, é da vontade do Espírito Santo nos conceder determinado dom. Mas ele fala um pouquinho mais à frente, acho que é no versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Tanto no versículo 31 do capítulo 12, como também no versículo 1 do capítulo 14, há uma sugestão do apóstolo Paulo para que nós buscássemos esses dons. Ele vai falar no 14:1, seguir o amor, procurar com zelo os dons, ou seja, procure com zelo os dons, mas particularmente profetizar. Aí ele já vai entrar numa outra questão aqui, mas mesmo assim ele nos dá esse direito de buscar pelos dons, mas nenhum dom será concedido a nós se não houver necessidade. Então, para que, usando de novo aqui o exemplo do curar, para que eu quero um dom de curar? Se no lugar que eu resido, na comunidade que eu estou inserido, na igreja que eu estou sendo membro, não há doente. O povo é são, é saudável, então não há necessidade, será um desperdício. Então, terá uma necessidade, o dom só será atribuído a nós se de fato houver uma necessidade. Aí vem de nós, de fato, buscar, mas isso também, o buscar, não quer dizer que nós iremos ter o dom. O Espírito Santo também precisa querer que nós tenhamos esse dom. Mas eu acho que buscar determinado dom já é um caminho mais meio andado, né, daquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Daniel Rodrigues. Primeiro, Joseli Rocha. Ela disse: gostei muito do assunto. O diácono Daniel tem muito discernimento nas palavras. Obrigada por tanta informação e sabedoria. Daniel Rodrigues fez uma pergunta: nós cristãos podemos ter vários dons espirituais ou apenas um dom espiritual? Eu acredito que não há nenhum bloqueio de nós, por exemplo, ter todos os dons possíveis. Desde que, volto a falar, desde que haja uma necessidade. Então, você pode estar, por exemplo, inserido num ambiente que todos esses dons é necessário. Então, não vejo nenhuma dificuldade do Espírito Santo manifestar esses dons, todos esses dons na vida de alguém. Mas também, no capítulo 12, ele vai falar sobre a unidade do corpo. Para que eu quero todos os dons, sendo que há mais pessoas que estão disponíveis a ter esses dons? Então, se nós estamos aqui, você está apresentando, eu estou aqui sendo convidado, os irmãos estão aqui com louvor. Imagina se todos nós tivéssemos louvor, não seria um podcast, seria algo, né, mais para louvor. Então, cada um contribui para um jeito, contribui para o crescimento do reino da igreja, né? Então, acho que, de fato, todos nós podemos ter todos os dons, mas eu acredito que hoje, principalmente nos dias atuais, não há necessidade porque tem mais pessoas disponíveis, né? Então, cada um faz de um jeito, inclusive não é apenas os dons, mas os ministérios dados às pessoas da igreja. Imagina se todos fossem pregadores, faltaríamos cantores, né? E nós somos dependentes dos cantores. Quem não gosta de pregar com fundo musical ou logo após uma boa ministração de louvor? Então, se
houvesse só pregador e só músico, quem que faria, né, o trabalhar em volta da igreja? Eu cuido dos diáconos lá da nossa igreja. Pensa num povo bom, tem um diácono bom lá na nossa igreja. E aí, mesmo se todos fossem diáconos, quem queria pastorear? Quem que seriam os presbíteros? Então, tudo envolve a necessidade. Então, se há mais pessoas disponíveis, de fato, esses dons serão distribuídos a cada um. Porque nós somos o corpo. Conforme a necessidade do Exatamente. corpo. Não existe o corpo, não é formado só da perna direita, né? Tem a perna esquerda, braço direito. O irmão Eduardo falou aqui sobre discernimento, né, nos espíritos. Isso aí também nós podemos usar na nossa casa, né? Porque às vezes nós estamos em casa, tá aquele clima pesado. Opa, pera lá, a gente sente. O Espírito Santo de Deus, ele mostra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se colocar na posição, sabe, orar, repreender. Sabe, até mesmo se um ente seu está doente, está acamado, e você está ali, você é ministerialmente, você é de uma igreja, chamar pastor é bom? É bom, mas vá lá, ore, exerça o seu dom. Eu não sei como você se encontra nesse exato momento. Eu não sei se você se encontra procurando os seus dons, porque a Bíblia, ela nos fala, os dons ele é dado pelo os dons ele é dado pelo Espírito Santo. Ele dá conforme a necessidade. Qual é a sua necessidade de você estar exercendo o seu dom? É na sua casa? Use. É na igreja? Use. Não deixe despercebido. O horário já não é convertido, não, viu? Temos aqui o Rafael, o Daniel, a Terezinha. Esqueci o nome do seu filho? Arthur. Algum dos irmãos tem alguma pergunta? Não? Eu tenho a última pergunta que foi lançada aqui e eu encerro a minha fala, tá bom? Porque essa daqui eu não posso deixar de falar que essa aqui é bem... essa aqui é bem interessante para nós nos dias de hoje, tá? Até minha esposa ainda que perguntou. Não é só por causa que ela não, mas tá bom? Mas eu estou perguntando porque é interessante mesmo. A pergunta é: o que é mais perigoso? Não ter dons espirituais ou ter dons sem caráter? Eita. Eu acredito que ter dons... Eu acho que sem caráter, eu acho que é impossível ter dons. Não sei, nunca conheci, pelo menos não tenho essa... a intenção de conhecer alguém que é sem caráter e ter dons. Então, eu acredito que já a pessoa mau caráter, que engana, né, que faz todo um trabalhar aí, exerce o ministério de forma contrária, eu acredito que não tem dom. E aí entra aquela questão dos dons falsificados também. A pessoa, ela tem um mau caratismo, ela é uma pessoa mau caráter, ela, né, vive uma vida totalmente fora dos padrões bíblicos e dos princípios cristãos, mas ela exerce alguma coisa, né? Ela faz alguma coisa que nos faz entender que é um dom espiritual. E aí é onde que são, além do mau caratismo, são os falsificadores de dons. Então não há nenhuma credibilidade a esse tipo de gente, tá? Então eu acho que não há nenhum dom concedido a quem é de fato mau caráter. Seja um mau caráter. Mas se no caso, por exemplo, assim, eu recebi um dom de Deus, certo? E eu comecei a andar depois em caminhos tortuosos. Deus não arranca o dom, correto? O dom permanece, né? Eu entendo o contrário. Ele pode, de fato, perder, sim, aquilo que Deus entregou a ele. Porque se é concedido do Espírito Santo a nós, aí entra até mesmo uma questão de talento, por exemplo. O talento, de fato, eu não perco, que é meu, é DNA. É coisa que está no meu sangue, na minha, acho que é Gênesis que chama, né? Genética. Está na minha genética. Aí, por isso que é importante a gente aprender dos dons e tudo aquilo que envolve a Deus, que nos entrega a nós, porque se eu tenho um talento, por exemplo, eu prego muito bem,
Só que o pregar, ele é uma arte. O meu talento é me comunicar. Eu me comunico muito bem. A oratória é muito boa. Aí entra aquela questão aqui, a operação de maravilhas e a outra a profecia. Profecia tem alguns significados, mas também trata em relação à exposição da palavra. Então, o meu dom é de profecia. Eu falo muito bem, eu prego muito bem, só que isso não é um dom que o Espírito Santo te concedeu, é um talento que está dentro de você. Então, você vai falar muito bem na igreja. Se por um acaso você teve um desvio durante a sua jornada de fé, você se afastou dos caminhos do Senhor, você com certeza vai continuar palestrando por aí fora, vai ser um coach da vida. Não que os coaches sejam fora, né? mas vamos usar isso como uma ferramenta de bom proveito para qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus. Então a pessoa pode usar isso em qualquer outro lugar. O que diferencia é aquilo que está sobre a pessoa, que é a graça e a unção de Deus. Então a pessoa canta muito bem. Não, meu dom é cantar. Não, o seu talento é cantar. Porque se você canta na igreja de um jeito, você pode cantar em qualquer outro lugar. O que diferencia é aquilo que vem após a sua fala, o seu louvor. É a ação e a unção do Espírito Santo. Então, quando eu prego cheio de Deus, com o Espírito Santo, eu tenho pessoas que são transformadas por aquilo que eu estou transmitindo. Na questão do louvor, da mesma coisa. Então, a gente pode entender que os dons, sim, eles podem ser retirados da pessoa. Se Deus é capaz de tirar, de dar, entregar a vida, como falou Jó no capítulo 1, por que Deus não pode tirar dons se a gente estiver fora dos caminhos do Senhor? Então, eu assim, pode até ser algo pessoal, mas eu entendo que, de fato, a gente pode sim perder o dom. Igual a gente, se não há necessidade, então não tem por que ter o dom. Da mesma forma, se eu sair do caminho, então não há como aquele dom permanecer em mim, né? O Espírito Santo é óbvio que ele vai ser, acho que, mínimo inteligente possível para poder não nos permitir ter algo tão santo no corpo tão ruim, né? Eu tinha 50 mil perguntas ainda. Mas a hora não vai, não. O relógio não é convertido. A gente pode fazer um tema muito episódio 2. Parte 2. Isso é bom. Eu vou pedir para o diácono Daniel já estar se posicionando. Antes da gente terminar aqui, irmãos, eu vou estar pedindo para vocês. Nós somos a voz do reino. Temos no YouTube e temos também no Insta. Siga lá, sabe? Dê o seu like, compartilhe, sabe? Porque é muito importante. Esse tema aqui já foi bem, vamos falar assim, polêmico, né? Mas se você gostou, espere os próximos, tá? Eu não sei o que você passa, qual é a maneira que você passa, se você almeja, né? Porque a gente também tem que almejar as coisas do céu, as coisas do alto. A Bíblia fala, buscai as coisas do alto. Então, e os dons é umas coisas do alto, né? É própria do alto. Então, busque, sabe? Procure uma igreja local, procure, sabe, orientação. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito atual. Desde já, diácono Felipe, eu queria agradecer muito. Foi uma honra, foi um prazer receber. Leve um abraço meu para sua esposa Paula, viu? Sinta-se convidado para, quando quiser, vir aqui no nosso pod, sabe? Para estar até mesmo ficando nos bastidores, fazendo outras perguntas. O irmão pode passar de novo a rede social, o seu contato, para quem quiser falar com o irmão? Sim. Tanto o Instagram como o Facebook é Felipe Ribeiro, FI, Felipe Ribeiro. Só no Instagram que tem uma diferencinha lá, que é underline SJC. Mas se colocar Felipe Ribeiro, pelo menos eu acredito que já vai encontrar lá. E também tem um canalzinho lá no YouTube, que às vezes eu coloco alguma coisa, que também é Felipe Ribeiro. Então, os irmãos que sentirem a vontade de seguir, de mandar a solicitação lá, de se inscrever, será muito bem-vindo, será uma honra para nós. Amém. Eu quero agradecer ao irmão Rafael, que é da Igreja Missão. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu acredito que foi a primeira vez de muitas. O diácono Daniel também eu quero agradecer. A esposa dele que veio acompanhando, diaconisa Terezinha. Foi uma honra ter vocês aqui na TV Shalom, acompanhando junto com a gente, tá bom? Diácono Daniel, pode finalizar para a gente. Amém? Aleluia.
Minhas lamparinas estão acesas, só tô te esperando, o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas, aleluia. Só tô te esperando, o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Cadê a noiva do Senhor? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui e pode morar aqui. Tem fogo. Cadê o Du? Eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui e pode morar aqui. Como o trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Na, na, na.
Deus abençoe a todos os meus irmãos que estão ali nos acompanhando do outro lado. Felipe, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Leva o nosso abraço a toda a família, aos pastores. Bom, foi uma honra muito grande ter você aqui conosco. E vamos estar conversando para a gente estar fazendo a parte 2 disso aqui. Porque é um assunto que não dá para finalizar em um só, né? Então fica aí já de antemão para vocês, tá bom? A gente vamos conversando aí para a gente ver a data. Não consigo passar agora para os próximos sábados, que já tem alguns temas específicos e já temos algumas agendas marcadas. Mas pode ter certeza que a gente vamos marcar o segundo aí, tá bom? Pode ser? Pode ser. Sim, a gente marcamos o segundo episódio aí, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe, fique com o nosso abraço. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Voou, não passou. Esse relógio não é convertido, não. Passa rápido. Eu olhando lá já era. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra.